Esse é o Acidez Verbal, um podcast geek que oferece um espaço aberto ao diálogo, respeitando assim o ponto de vista de cada um e agregando a liberdade de discussão sem a necessidade de um debate crítico. Eu sou Diego Pereira. E eu, Leandro Arruda. Sejam bem-vindos. Difícil falar da premissa de algo, o porquê foi criado, para qual intuito foi criado. Contextualizar não é tarefa fácil, em nenhum campo da vida e nem mesmo dos jogos eletrônicos. Os videogames talvez tenham sido criados com uma ideia de oferecer diversão às crianças e adolescentes, o mesmo que os brinquedos faziam, por exemplo. Então a sociedade começa a amadurecer, demandando mais e mais dessas empresas. E elas precisam seguir, oferecendo mais realismos, agarrando o espectador pela diversão e disputando espaço entre tantos outros nomes no mercado. E aí surgiram os mascotes, que hoje viraram fruto da nossa nostalgia, não é mesmo? O videogame nasceu aí nos anos 60 e se popularizou nos anos 70. E desde então, nos anos 90, nos anos 2000, tem afagado gerações. Pois bem, agora nós somos adultos, crianças de ontem, e vemos essa indústria com outros olhos. Hoje a briga é tecnológica, gráfica. Aqueles que oferecem experiências ricas, mas o que seriam essas experiências, afinal? Nós, como humanos, somos subjetivos e, com isso, cada jogo trará consigo um aspecto que nos envolve e nos atrai. São diversos, assim como falamos na semana passada, mas, ultimamente, uma experiência tem despontado, uma experiência nova. Ela sempre existiu, mas tem cada dia ganhado espaço. Estamos falando dos jogos que nos emocionam, que ao invés de boas gargalhadas, gritarias e, por que não, às vezes até brigas, nos fazem refletir e se emocionar. Nos traga para a história daquele personagem, construindo uma identificação com ele. É isso. Hoje o nosso tema são esses jogos que nos transportam para esse mundo das emoções daquele indivíduo. Os jogos, né, que literalmente eles quebram a quarta parede, nos tocam, nos emocionam, nos fazem estar imersos dentro daquele mundo, né? E esses jogos realmente tocam o nosso coração, tocam o nosso íntimo, nos fazem sentir sensações que não sentimos aí com tanta frequência. E literalmente o videogame hoje é uma forma de arte e realmente quebra a quarta parede e nos toca, né, de diversas formas, né, Leandro? Exatamente. E não tem como hoje você falar de arte em todos os aspectos que envolve a arte, né, sem você trazer a emoção com ela. Então, talvez o videogame sempre esteve na indústria do entretenimento, mas aí bem comedido, talvez até sem querer, não sei, porque a gente teria que estudar muito mais a fundo como foi esse envolvimento do conceito artístico, que um programador passou a se preocupar com a arte, empenhando ali outros aspectos dentro de um videogame. E aí acabou trazendo pra gente de fato, um jogo que às vezes beira aí sim uma obra de arte. Que, com todo aquele seu envolvimento aí, traz essa experiência, podemos assim dizer. Sim, com certeza, Leandro. E esses jogos, né, eles nos fazem, a partir dos anos 90 para cá, né, a magia dentro do jogo, não estou dizendo sobre feitiços, né, mas a magia que os jogos trouxeram, né, para realmente nos pegar, né, tudo começou ali, querendo ou não, entre Dragon Quest e Final Fantasy ali no Nintendinho, mas foi a partir do Super Nintendo para cá, Mega Drive, que essa magia, né, começou a surgir. A complexidade dos games começaram a surgir, né? E é impressionante, né? Principalmente é gratificante nós que somos dos anos 90, né? Dos anos 90 para cá, observarmos toda essa gama, todo esse campo que os games
atingiram até hoje. E realmente, né, hoje videogame não é só coisa de criança, é coisa de gente adulta também, e muitos games que nos fazem refletir sobre a vida, literalmente nos dando lições de moral assim surreais, né? É fantástico isso. Isso é verdade. Você falou aí quando começou, e eu lembro, assim, que tinha histórias ali. Assim, eu não tinha, na minha infância e adolescência, um conhecimento apurado do inglês, né? Por incrível que pareça, o videogame que construiu muito do que eu sei hoje do idioma. Porque você pega a curiosidade, você vai lá pesquisar o que é. Muitas vezes, nessas revistas que a gente tanto mencionou, vinha a história, então você entendia a história, né? Ou muitas vezes você interpretava a história como você queria, né? Afinal de contas, o jogo ia te levando e você ia ali absorvendo aquela história, né? Verdade, ali começa a magia, né, cara? Exato, a criança vai viajando naquilo ali, né? Aquilo ali era maravilhoso pra gente, porque como a gente não conhecia muitas histórias, né? A gente ia viajando, como você disse, Final Fantasy, Zelda, né? Que foram jogos, pelo menos, que a gente jogou muito na infância. Claro. Ia levando a gente, né? E muitas vezes a gente nem conhecia a história a fundo. Viemos conhecer agora, adultos, né? Com certeza, Leandro. E é surreal, né? Essa questão da imaginação, né? Eu acho que é algo que dos anos 90 para cá só foi decaindo, né? Porque eu costumo dizer que hoje, né, a magia dos videogames para as crianças de hoje entrou num certo comodismo, né? Porque hoje nós não vemos crianças querendo adquirir um título que esteja totalmente em inglês, né? Gerando aquele comodismo e barra, né, o desenvolvimento da própria criança, porque é tão interessante que naquela época era surreal. Eu terminei Final Fantasy IX totalmente em japonês e eu não sei falar japonês, cara. Sabe? E assim, quando eu jogava um jogo, isso já na época do PlayStation, né? Quando eu jogava um jogo ali, queria saber da história, cara, eu tava ali com o dicionário ali do lado e matutando o verbo to be que eu aprendia na escola, sabe? E isso é surreal, cara, por quê? Hoje eu tenho inglês avançado, ok, mas todo o inglês técnico que eu tive, cara, são graças aos videogames, né? E é surreal, né, que hoje nós vemos pessoas totalmente alienadas aí, querendo deturpar tudo que é relacionado a videogame, né, cara? Mas não vem essas mínimas coisas, né? Isso que foi entrando sutilmente nas crianças dos anos 90 para cá. Hoje, né? Eu acho fantástico, principalmente no tema que estamos abordando hoje, que são os jogos que nos tocam, né? Eu acho muito interessante isso, né, cara? Porque parece que esses jogos foram feitos pra gente, né, cara? É surreal, cara. Eu acho fantástico isso, cara. Realmente a magia de tudo voltando, né? Só que de uma forma um pouco mais complexa e fazendo a gente botar a cabeça pra pensar, né? Isso é verdade. E é bom que nós tenhamos vindo com esse tema agora, depois do tema da semana passada, porque né, a gente falou muito dos aspectos que nos levam a, como posso dizer, a gostar de um game, né? Nossos aspectos pessoais. E a gente volta a falar nesses aspectos hoje, e o que nos leva não a gostar de um game agora, a nos identificarmos com o game, né? O que tem ali no game, qual é a premissa que eles fazem, que eles trabalham hoje, que tem lá dentro da indústria do game, que faz com que você olhe aquele personagem ali e muitas vezes cause uma identificação, né? Então você pode aí colocar como roteiro, sendo o tema, né? Uma história, que roteiro e história são coisas completamente diferentes, né? Sim. Porque quando você cria um roteiro, você acaba tendo, sim, falas, você acaba tendo um outro lado. Você não está contando apenas uma história, né? É uma atuação. São ligações de fatos. Você precisa ter essa ligação de fatos e essa atuação, né? Entre aspas, né? Uma atuação dos personagens que estão ali.
né? Sim, A sim. direção de arte, né? A direção de arte, que é uma coisa que dificilmente ouvia. Tinha possivelmente artistas que trabalhavam na programação e tal, mas direção de arte, convidar artistas para fazer, se inspirar em obras, né, de artes ou livros de arte de certos artistas não era algo comum, né? E hoje nós vamos falar disso também em alguns jogos que possivelmente a gente vai mencionar. Trilha sonora, efeitos cinematográficos, porque tem jogos aí que são construídos a nível de cinema. Com Efeitos certeza, né? cinematográficos. E lembrando, né, que e essa questão de cinema, né, começou com a genialmente do Hideo Kojima, né, com Metal Gear Solid. As pessoas começaram a ver videogame ali de uma outra forma, até quem não gostava, né, começou a se identificar muito. Peraí, cara, e essa dublagem, cara, num PlayStation, né, cara, essa dublagem, cara, que trama é essa? Meu Deus, olha a conspiração. E foi algo que foi se popularizando e dali para cá, meu amigo, simplesmente só deleite para as nossas vidas, né? E prejuízo para os nossos bolsos. Você lembra de algum jogo, seu primeiro jogo que teve alguma cutscene? Que aí você, caraca, não acredito, sabe? Olha, o primeiro jogo, cara, que teve uma cutscene que eu joguei assim foi quando eu adquiri o meu PlayStation 1 e eu não vou negar que eu sou extremamente fã de Chrono Trigger. Né? Eu amo de paixão a série Chrono, tanto Chrono Trigger como Chrono Cross. Eu amo de paixão. Olha, o pessoal deve estar soltando fogos. Ele não tá falando de Zelda. Olha, mas a gente falou do desafio da semana passada, hein? É verdade. Até agora nem toquei no nome do meu. É verdade, cara. E eu sou muito fã de Chrono Trigger, de Chrono Cross, da série Chrono no geral. E quando eu comprei, eu lembro que foi uma mídia que vinha 2 jogos, um Final Fantasy e o Chrono Trigger. Eu falei, cara, Chrono Trigger no PlayStation, cara, eu vou jogar de novo. Eu já tinha feito 2 finais, eu falei, agora eu vou fazer os outros. Resumindo, cara, eu já fiz 10 finais no Chrono Trigger, cara, ainda tem muito caminho aí pela frente, viu, na minha vida. E quando eu coloquei aquele jogo e apareceu aquela cena de anime, os personagens animados ali, cara, aquela abertura, eu falei, cara, que surreal, né, e me deu muito mais tesão, muito mais vontade de jogar, sabe? Foi algo marcante. A primeira, realmente, olha, você me fez puxar da mente, cara. Realmente a minha primeira cena de abertura nos videogames foi com a série Chrono Trigger, cara. Pois é, tá vendo? E isso traz como posso dizer? Já traz uma imersão, né, pro game. Porque Exatamente. Você já vê o personagem ali em 3D, você já conhece a característica do personagem, né? Você já vê ele andando, ou ele falando, ele agindo, né? É completamente diferente daquele joguinho 2D que a gente já estava habituado. Sim, na verdade, o Chrono Trigger em si, né, ele foi todo 2D, né? Só foram reformulados pixels, alguma coisa aqui e ali. Mas ele trouxe muito essa questão da magia, porque eu, sinceramente, achei que pro Super Nintendo, cara, o próprio Chrono Trigger foi algo surreal, né? Camadas sobre camadas, efeitos, explosões, magias, foi surreal, né? Que literalmente, né, o próprio Dream Team que criou, né? E as ilustrações totalmente ali feitas por Akira Toriyama, cara, a música, literalmente, cara, Chrono Trigger é uma obra de arte. Olha, pessoal, se quiserem, depois eu passo a caixa postal, me mandem uma fita original do Chrono Trigger pra me moldurar e pôr na parede de casa, cara. Eu amo de paixão, cara. O Chrono Trigger é fantástico e ele trouxe realmente essa questão que você mesmo acabou de abordar, né, Leandro? O desenvolvimento, o cuidado e o carinho com o game, né? Levando realmente o game a uma seriedade que ela não tinha até então, né? Não estou dizendo que com Breath of Fire não tinha e tudo, mas acho que a questão de fazer algo assim, olha, vamos fazer uma obra de arte, começou ali com o Chrono Trigger, sabe? Foi algo surreal. Bem, mas não é esse o tema, né? Nosso tema vai ser realmente sobre os jogos que nos tocam, que falam com a gente de alguma forma.
né? E jogos que realmente nos colocam para pensar, nos imergem naquele mundo, sabe? E realmente, cara, tem jogos aqui que até hoje eu literalmente acho que um dos jogos que você vai comentar foi um dos jogos que me fez chorar, cara. Um dos primeiros jogos que me fez chorar na frente do videogame, cara. Logo na abertura. Caramba, na abertura. Logo na abertura, cara. Logo na abertura. Pois é, é o poder dele, né? Eu acho que acho que tudo vem do que eu falei também. Eu também já chorei com games, eu vou mencionar aqui também. E não existia no final do jogo, você chorou na abertura, né? Eu chorei no final. Da separação de quem é você e quem é o personagem. Nossa, cara, parece que aquele fio de prata que liga nosso corpo físico do espiritual é rompido naquela hora, né? Exato, exatamente. Realmente. Você tá tão imerso ali na realidade do personagem que você às vezes se confunde, você fica dentro do jogo e sabe aquela percepção de você tá jogando um game que tá passando horas e horas e você não percebe que você tá jogando. E quando você olha assim para a janela, já é de noite, assim, gente, quanto tempo eu passei jogando, sabe? Porque você realmente entrou naquele mundo, você tá ali vivendo toda aquela história daquele personagem. E isso é algo que eu posso dizer assim, no passado existia, poderia existir, mas não intencional. Hoje as empresas acho que estão sendo mais intencionais em fazer esse tipo de trabalho, né? Com certeza. E aí, já aproveitando o gancho, eu vou comentar um jogo aqui dos que eu... o jogo que eu chorei foi um marco, assim, pra mim. Acho que foi um dos primeiros games que eu joguei, assim, com a ideia que eu ia jogar um game onde eu ia me emocionar, né? Que é o Gris. Você já jogou? Sim. Você me indicou e, cara, meu amigo, que direção de arte, que jogo maravilhoso, né? Exatamente. Ele foi lançado em 13 de dezembro de 2018. Desenvolvido pelo estúdio Nomad Studio. Ele foi lançado nas plataformas de Switch, PlayStation 4, para celular também, Android e iOS. Nossa, tem para Android, cara? Tem para Android, tem para iOS e para PC. Então ele pegou aí uma boa gama de plataformas. Então quem não jogou é um jogaço, assim, super recomendo. Ele é um jogo bem linear, bem tranquilo de jogar, né? Então ele é um jogo que ele não tem fala, ele não tem inimigos. A personagem ela não morre, não é aquele jogo comum, né? Tem inimigo, você vai morrer, você vai voltar no save, não. Ele não tem inimigos, ele não tem fala, o jogo a personagem ela não morre. E aí o jogo ele começa, eu vou tentar falar sem dar muito spoiler, mas vai ser difícil. Então se você não jogou e quer jogar, eu vou tentar não dar spoiler, mas vai ser difícil. Porque assim, o jogo, você que interpreta. O Gris, ele não te entrega o enredo dele pronto. Você que vai interpretar, né? Então, o jogo, ele apela pra melancolia, e aí você começa avançando nos desafios, e aí o mundo, cada vez que você passa desafios, você vai percebendo que o jogo vai se transformando. Ó, tá vendo? Tô falando com cuidado pra não dar spoiler. É verdade, cara. Os tons, né? Os tons do jogo, né? Eu digo, a coloração, os tons, eles brincam muito com a sua percepção. Isso é algo que eu particularmente nunca vi em nenhum jogo. Exatamente. Isso ser feito, né? A história, ela se constrói aos poucos, né? E ela se constrói através dos desafios. Quanto mais desafio você passa, mais habilidade nova você consegue, né? Então, assim, nesse jogo que eu vejo, né, como ele te traga, porque ele vê ali na personagem que ela tem um momento de muita tristeza. Você já, no início, você já percebe isso. E aí você começa a perceber o motivo. E aí, depois que você vai avançando no jogo,
você começa a evoluir junto com ela, saindo daquele estado de tristeza, de melancolia, né? E aí você não desiste. E isso é o que a gente não pode fazer na vida, né? A gente não pode desistir. Então o jogo, ele vai... isso é a minha interpretação do jogo, lembrando, tá? Porque o jogo, ele não entrega isso pra você. Então a minha interpretação do jogo é essa. E aí o jogo, ele vai te levando a você não desistir. Até que no final você consegue sair desse início de tristeza, de melancolia, e atingir o seu objetivo final. Não é um jogo complexo, não é um jogo de grande desafio. Acho que quantas horas de jogo deve ser? Eu não contei, mas são poucas. Cara, ele é bem curtinho, bem curtinho. Ele é bem linear, ele é bem curtinho. Ele não existe outro caminho para você fazer dentro do jogo, é um único caminho. E o que é mais belo foi o que você falou. O jogo, ele é assinado por um artista. Então ele traz tons de aquarela, e as paisagens, elas têm formatos geométricos, aí depois ela passa para um formato mais orgânico. E isso, a cor, o formato orgânico, geométrico, a pintura, a trilha sonora... eu ia falar isso. Né? A trilha sonora, tudo isso. Percepção, cara, é muito bom. Então é mágico. Gris é um jogo que eu joguei uma vez, pretendo jogar pela segunda vez, porque eu comecei, mas acabei não indo até o final, porque eu quero realmente pegar da primeira vez que eu joguei, pegar e ter aquela percepção, porque a primeira vez que eu joguei eu fui interpretando aos poucos. Quando chegou no final, eu interpretei o total, eu quero jogar com a minha interpretação total. Ah, sim, cara, então você me usou de cobaia, porque eu terminei o jogo e você não tinha terminado e me indicou. Não. Quando eu terminei, eu te indiquei. Ah, sim. E aí eu comecei de novo. E nessa segunda não terminou. Nessa segunda eu não terminei, entendeu? E essa segunda, sabe aquele filme que você vê e você não entende, e é na segunda vez que você vê o filme, você entende ele bem? Sei, tá sendo mais nessa vibe. É verdade, cara, é verdade. Mas Gris é realmente um jogo maravilhoso, né? E eu acabo tendo como base, assim, pela minha interpretação de jogo, né? É que ele te ensina, né? Ele coloca os obstáculos e aquela mudança constante nos tons, na música, né, cara? Música não, vamos chamar isso de melodia, porque é uma verdadeira melodia, né? A trilha sonora desse jogo. Ele vai brincando com você, te colocando dentro de alguns desafios, e você superando esses desafios, e os tons, a música, pelo menos para mim, cara, é uma questão de perseverança, sabe? Ele quer te passar isso, né? Por exemplo, uma pessoa que está enfrentando uma depressão, cara, eu acho que é fantástico esse jogo, né, cara? É maravilhoso. A questão dele te mostrar o quanto você é forte, o quanto você pode se superar cada dia, cara, isso, cara, marcou muito, sinceramente, marcou muito, assim, a minha percepção, sabe, de como encarar aquele jogo novamente, porque é um jogo que eu gostaria novamente de jogar, não agora, porque eu terminei ele tem pouco tempo, né, mas num futuro, com certeza, eu vou querer rejogar ele. Pois é. E tem algum jogo que você também queira mencionar, que você... Olha, tem uns 50 aqui, vamos comentar. Eu trouxe uma lista grande, mas eu vou comentar só de 3, porque como eu quis aprofundar bem, eu vou comentar de 3, assim, que eu realmente me identifiquei, apesar de outros jogos também terem criado uma grande identificação. Sim. Um jogo que eu gostaria de comentar é o Fé. Exatamente, ele se escreve assim, F-E, Fé. É até difícil de vocês acharem no Google, viu? Porque você digita fé no Google e esquece. É mais fácil numa Store, né? Na PlayStation Store, na Steam, na eShop, né? Porque ele tem para todas as plataformas, e pesquisar lá, Fé, você acha. Eu chamava ele de Fê, tá? Eu chamava ele de Fê. Talvez eu criei um carinho, falei chamar ele de Fê. Sim. Pronto.
Faz um pouco mais de sentido, né? Porque é o nome do personagem, né? Eu achava assim, é feio, não sei. Verdade. É porque eu não joguei ele todo, tá? De repente tem algum intuito aí de algum... Sim. Não, é fantástico, fantástico. O jogo é maravilhoso. Né? O Fe foi desenvolvido pelo estúdio Zoink, né? E publicado pela Electronic Arts, né? A famosa EA Games. Foi lançado dia 16 de fevereiro de 2018, né? Nesse jogo você controla uma criaturinha, né? Chamada Fe, né? Que está disposta aí a desbravar os perigos de uma floresta, né? Só que enquanto ele desbrava esses perigos, assim, olha, eu tô falando assim para não dar spoiler, tá? Tá difícil, a gente entregou o grid pro pessoal. Tá vendo? Ele ajuda, né? Durante essa aventura, vamos dizer assim, ele ajuda e recebe ajuda de outras criaturas. E é muito bacana, porque assim, para você poder progredir no jogo, você tem que aprender o idioma de cada criatura. Cada criatura fala um idioma diferente, né? E aí que entra a mecânica de canto no jogo, né? Porque você se comunica e faz as ações no jogo com melodias, com canto, com som, né? Como se um animal, um lobo fosse uivar, um canto, né? Isso é maravilhoso, né? É fantástico e mostrando, né? E pela minha base de entendimento no Fe, ele mostra, né, que a comunicação ela sempre será o caminho para o sucesso, sempre será o caminho para você compreender, para você entender, sabe? Então é muito fantástico, porque essa é a principal mecânica do jogo. Olha, não é um jogo de hack and slash que você vai sair matando, não. Ele é um jogo de contemplação e interpretação, assim por dizer, apesar de ter aquela vibe de aventura, né? Ele é muito bacana, a questão de... E você começa a imaginar, a entender o que cada personagem está dizendo com o canto dele. Não existem frases prontas, não existem diálogos prontos, existem apenas sons, melodias que são emitidas. E você começa a entender, né, como se fosse uma linguagem gestual, musical. Cara, é fantástico. E essa questão, né, dele mostrar que a comunicação é importante faz a gente ver muitos arquétipos, muitos pontos da nossa vida, né, ao qual devemos desenvolver. Aí você observa que para ele passar algumas situações, ele precisa de ajuda, né? E aí já entra muito aquela questão do egocentrismo, né, cara? E é um jogo maravilhoso. Eu não vou me estender muito nele, porque se eu me estender um pouquinho mais, cara, vai estragar a experiência de quem pegar o jogo pela primeira vez. Mas acho que nos primeiros minutos de jogo, tudo isso que você falou agora, nos primeiros minutos de jogo você já percebe. Acho que não foi um spoiler. Nos primeiros minutos de jogos você já percebe tudo isso que você disse agora. Exatamente. Só que ele é um jogo que, assim, você literalmente um jogo que você tem que jogar para descobrir, para se descobrir, cara. É um jogo maravilhoso. Não é aquele jogo com gráficos extremamente trabalhados, mas é um jogo muito competente naquilo que ele se propõe a fazer, sabe? E, cara, você leva lições desse jogo para sua vida, sabe? É maravilhoso. E apesar de ser um jogo simples, é um jogo que realmente, olha, sinceramente, é um jogo que eu pegaria a minha filha e colocava ela ali na TV e falou, toma, joga esse jogo. Não, sabe? Super dá, porque é uma além disso que você falou, dessa toda essa interpretação pessoal do jogo ser cooperativo, de você precisar da ajuda do próximo para conseguir um desafio, ele tem uma aventura bem gostosa, né? Não é um jogo que é estático, é parado. Ele tem aventura, ele tem desafios, né? Obviamente ninguém vai lá esperando que vai encontrar um super desafio, né? Porque esses jogos eles também não podem acelerar tanto o ritmo dele, senão ele perde. Quebra a magia, né? Isso. Então ele não pode ser acelerado, senão você não consegue desfrutar do jogo, você não consegue entender e capturar exatamente essa essência, né? O jogo é muito delicado, então trata da delicadeza dessa melodia que você falou, a delicadeza do cenário, a delicadeza dos próprios animais, o gráfico dos próprios animais que estão ali para ajudar a você a superar os desafios, a ir contra aqueles inimigos ali que estão
que se encontra uma frase, são muito delicados. Então, se for um jogo acelerado, que você tem que passar e correr, não vai te entregar a experiência do jogo. Eu acredito que você busca um jogo de aventura rápido, divertido, ou você tem um jogo que é um pouco mais comedido na aventura, mas te entrega uma outra experiência. E acho que Fê ou Fé, que agora você colocou Fé na minha cabeça, eu vou chamar ele de Fê. Você me falou Fê, agora eu tô com a minha cabeça que o nome do bichinho é Fernando. Depois eu vou pesquisar. Eu também ficava com isso, né? Fê de Fernando. Pô, cara, acabou com o meu encanto, cara. Acabou com o meu encanto do jogo. Mas aí, você jogou ele todo, né? Você completou ele. Completei. Alguma atitude ou algo do jogo levou ao entendimento da palavra fé? Olha, cara, se for pegar o contexto, né? Acredito que, assim, ele te passa muitas mensagens. Não só essa questão da comunicação, que ela é forte. Vamos lá, para mim não dar spoiler. Sim, cara, ele mostra, né, que, vamos dizer que essa criaturinha, ela tá desbravando aquela floresta sozinha, sem a ajuda de ninguém. Vamos dizer assim, que por vontade própria, né? E ela acredita nos seus objetivos e acredita que vai chegar em tal lugar. Então isso gera uma certa fé em si mesmo, né? Uma certa confiança, né? Acho que nesse quesito ele se encaixa, que eu não posso entregar muita coisa aí do jogo. Não, tudo bem. Pode não ter nada muito complexo na frente, né? Mas ele te passa essa questão, né, de autoconfiança, né? E autoconfiança nada mais é do que fé em si próprio, né? Isso é verdade. E falando de desafio, e nessa questão de floresta e tal, esses jogos eles têm muito essa ligação com a natureza, né? Talvez isso tenha sido até uma inspiração atual no momento que a gente está falando tanto de ecossistema, de ajuda de criaturas, né? É até educativo o jogo, né? Inclusive o jogo demais. Que eu ia comentar também agora, né? Que é Child of Light. Ai, cara. Que com certeza é um jogo que você também ama, né? Eu tenho certeza que... Cara, tá aí o jogo que me fez chorar na apresentação, puta merda. Eu falo, não acredito, cara. Não, na hora que... Você sabe a cena, cara, meu Deus, antes do início ali dela estar em Lamúria, né, cara, meu amigo, aquela cena já começa impactando, sabe? É lindo. Não, é demais, cara, demais. É lindo. Você jogar esse game, você ver uma tela de aquarela em movimento. Primeiro de tudo, são um primeiro destaque, porque quando eu vejo esse game, eu vejo uma beleza artística impressionante. Cada detalhe que eles fizeram para esse jogo ficar lindo. Óbvio que tem a trilha sonora que é espetacular por trás disso. Maravilhoso. E depois, nada mais do que já faltava, eles entregam ainda uma história linda, que eu não vou comentar da história aqui. Então, cara, e é fantástico e insere a gente numa questão muito poética, né? Porque o jogo ele é inteiro contado em poesia, né, velho? Poesia, parece que você tá lendo uma história infantil, né? Daqueles livros de aquarela mesmo, infantis, que você pega pra ler pra uma criança. Exatamente, cara. Maravilhoso, cara. Child of Light é fantástico, cara. Ele foi lançado em 2014, tá? Desenvolvido pela Ubisoft. Também para PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Wii U, Switch, Xbox 360, Xbox One e PS Vita. Então, se você não jogou, meu querido, não é possível que você não tenha nenhuma dessas plataformas, porque ele tá bem distribuído. Tudo bem que é um jogo de 2014, então vamos explorar ele até onde der, porque é digno disso, com certeza, de estar sendo experimentado aí de duas plataformas. Você vê tanto do PS3 quanto do 4, tanto do Xbox 360 pro One, quanto do Wii U pro Switch, ou seja, ele pegou duas
duas gerações de game e mesmo assim fez sucesso nas duas, né? Então essa princesinha Aurora, ela é poderosa, ela conseguiu aí, realmente é um RPG clássico de turno. Então se você gosta de um RPG aventura, esse é um jogo assim que entrega cenário, entrega arte, entrega história, é muito gostosinho, né? E os ajudantes dela ali, né? Nossa, cara, são lindo, lindos, né, cara? né? São lindos. Não, é fantástico, cara. Realmente é um jogo que parece literalmente que você tá jogando uma história da Disney ali, sabe? É surreal, cara. Eu nunca vi algo tão forte assim num jogo. Porque esse jogo foi o jogo que mais me tocou, assim, sabe? É muito forte a questão da história, a questão da beleza. Cara, quantas vezes eu não ficava voltando em cenário só pra ficar admirando, cara. É um jogo, cara, maravilhoso. Maravilhoso, ele é lindo. Sabe, você jogar, praticamente parar pra observar um cenário ali, cara, é maravilhoso. Aqueles tons de aquarela, você se sente dentro da floresta, você se sente dentro de uma caverna, você se sente dentro daquele mundo, né? Você se sente dentro daquela fantasia. E é fantástico, cara. Esse jogo é maravilhoso. Tanto que quando eu tinha o Play 3 eu comprei, quando eu tinha o Xbox eu comprei, quando eu tava com o meu Vita eu comprei, e agora com o Switch comprei novamente esse jogo, cara. E se sair pra uma outra plataforma eu vou comprar. Pô, esse jogo é maravilhoso. Sucesso, hein? Vai fazer sucesso. Cara, eu amo esse jogo, cara. E é um jogo que eu vou botar minha filha pra jogar quando ela tiver um pouquinho maior. Fantástico, cara. Realmente essa Aurora, se não fosse uma princesa, seria uma nobre camponesa de nobre coração que vai todos os dias ao bosque recolher lenha, né? Com certeza. Segue aí a... Não, é sua. A bola da vez é sua. Child's Light foi meu. Não, então... A gente compartilha aí do amor pelo game. Mas... Child's Light foi meu. Tudo bem que é seu também. Vai ter 50%. Não, com certeza. Então, pessoal, quem quer realmente presenciar uma história extremamente tocante e linda, literalmente linda, jogue com seus filhos, cara. É maravilhoso. Jogue Child of Light, entre nesse mundo de Lamúria, né? A nossa princesa Aurora, cara, é realmente uma excelente pedida aí. Vamos lá. Outro jogo que me marcou demais foi Degrees of Separation, cara. É um jogo que tem aí para todas as plataformas também. É um jogo um pouquinho mais recente, ele foi lançado dia 14 de fevereiro de 2019, desenvolvido pela Moondrop, né? Ele conta a história de um ponto de vista de um narrador, né? Parecido aí com Child of Light, só que com uma identidade própria, né? Ele apresenta dois personagens, né, distintos. Enquanto um personagem controla o frio, o outro personagem controla o calor. Olha só, um príncipe do gelo e uma princesa do fogo. É interessante porque assim, a direção de arte desse jogo é fenomenal. É realmente uma pintura também. Não chega a ser comparado aí com Child of Light, porque tem diferenças na direção de arte dos jogos, né? São bem distintos. E é interessante que é um jogo que você controla os dois personagens ao mesmo tempo, né? É surreal. E você utiliza essa questão dos dois personagens, do gelo e o fogo, para poder resolver puzzles e por aí vai. A direção é maravilhosa, a história é tocante, extremamente tocante, né? Porque enquanto um mundo está regido pelo fogo, outro mundo está regido pelo gelo, né? E nós sabemos que não há como ser 100% de uma única coisa, sempre dá merda. Vamos assim dizer. E ele nos ensina, né, que essa questão, os opostos, eles se atraem e se complementam, né? Então ele ensina, né, de que você sempre tem a aprender com o próximo, você sempre tem a agregar alguma coisa
de um outro ponto de vista, né? Porque é tão surreal, porque eu encaro hoje, assim, muitas pessoas, elas levam os pontos de vista dela como uma verdade absoluta. E muitas pessoas não sabem o que é um ponto de vista. Então esse jogo me fez ter uma analogia desses pontos de vista, né? Que assim, eu te apresento uma maçã, né? E coloco ela no centro de uma mesa. Eu fico de um lado e você do outro. Do meu lado, eu vejo a maçã um pouco esverdeada. E do seu lado, a maçã ela já está mais vermelha. Então, a maneira que eu enxergo a maçã do meu ponto de vista é a minha verdade. E da maneira que você enxerga aquela maçã do seu ponto de vista é a sua verdade. Então, nada mais do que a complementação de ambos os pontos de vista para você ter uma noção, uma verdade e agregar aquilo para sua vida ao invés de distorcer apenas com a sua posição, sabe? Cara, esse jogo é muito profundo, ele toca realmente nossos corações, cara. E eu sei que você não jogou, e tá lá na minha conta, e tá no seu Nintendo Switch, que você tá com a minha conta aí, cara. Então, jogue esse jogo, ele é maravilhoso. Ele lembra muito, claro, não é nada assim igual, mas ele lembra bastante Unravel. Ele lembra bastante a jogabilidade, você tá controlando dois personagens ali, né? Só que ali no próprio Degrees of Separation você tem aquela questão do gelo e do fogo, né? De como você fazer o equilíbrio daquilo para você conseguir atingir um objetivo, sabe? É muito, muito bacana, muito tocante. Olha só, todos os jogos que nós falamos, crianças, joguem. Olha, eu vou aproveitar esse jogo que eu ainda não joguei, mas eu realmente me interessei pela história, e vou lançar aqui uma tese filosófica. Vou colocar a galera aí para pensar um pouco. Isso me faz lembrar de uma tese filosófica. Não estou falando nem do budismo, porque o budismo você tem também, você não vai nos extremos, mas você vai pelo caminho do meio, né? Essa ideia do caminho do meio é você realmente não nem ir totalmente para um lado, nem ir totalmente para o outro, né? Por exemplo, vamos botar assim que a coragem ela é positiva, certo? A coragem a gente vê como uma coisa positiva. Mas se ela for excessiva, ela pode se caracterizar em uma imprudência. Exatamente, o que gera perigo. Pode ser imprudente, porque aquilo ali você pode se arriscar, né? Mas também se ela não existir, se ela for inexistente, aí você vai ser um covarde. Na vida ninguém pode ser um covarde. Então você tem que saber dosar, né? Então essa ideia da forma correta de agir na vida, né? De que se entendia dentro da filosofia, de que se entende na filosofia, é exatamente essa ideia da simetria, da proporção e da harmonia. Olha, simetria, proporção e harmonia. Eu acho que é nessa vibe aí que verdadeiro equilíbrio, né? O equilíbrio, que esses jogos também pegam essas ideias filosóficas e trazem e constroem. E essa colaboração entre um e outro também como posso dizer, a síntese desse game que eu coloquei também aqui na minha lista, que é Unravel. Acho que é isso. Você que é fluente em inglês, me ajuda aí. Que é difícil falar o nome. A famosa filosofia do capiroto de lã, né? Mas parece dois diabinhos, né? Mas que dois diabinhos, pelo menos, que se ajudam, né? Que bom que eles são dois diabinhos, que eles estão ali. É verdade. E detalhe, só um adendo, não falando spoiler e não querendo te cortar, mas a customização desses bonequinhos é maravilhosa, cara. Eu gosto bastante, né? É porque ele vai de... É uma coisa tão simples, né? É tão simplória, mas ele é tão importante que eles sejam formados daquele jeito pro jogo, né? Não, é maravilhoso, cara. A experiência de Unravel, cara, me fez reviver um jogo que eu amo de coração, que eu joguei muito no PSP, no PlayStation 3, que é Little Big Planet. Sabe? Little Big Planet, verdade. É o mesmo design, né? Não sei se é praticamente o mesmo design, né? Só que com mecânicas bem diferentes e inovadoras. E
Little Big Planet, olha, mais um jogo, olha, esse podcast é para as crianças, né? Crianças, joguem Little Big Planet. Pra criança, mas um monte de adultos jogando aqui, né? Se emocionando, chorando. É maravilhoso, cara. Mas o que eu vou comentar aqui eu não joguei o Unreal 1, eu joguei o 2. Eu também. Toda essa síntese que eu vou falar aqui agora é do 2, né? Ou seja, no 2 ele já tem companheiro, né? Um companheiro ali que ajuda durante os desafios, né? Que ele vai passando ali na fase. Só os dados técnicos do jogo. O jogo ele foi lançado, o 2 foi lançado em 2018 pela Electronic Arts e tá para PC, Play 4, Xbox One e Switch. Obrigado, né? Nintendo, pela promoção. Obrigado, Nintendo, pela promoção que você deu, Diego, porque só assim que eu consegui jogar. Então, o jogo ele é totalmente baseado, como isso, na colaboração e também apela pela inteligência, porque ele vai na física. Literalmente. Então, ele é ótimo para criança exatamente nesse ponto. Física e matemática, um pouco de matemática também, mas física principalmente, né? Então, todas as ideias que você tem ali da proporção de quanto que você vai balançar, onde você vai cair, em que momento você vai pedir ajuda, em que momento você vai olhar para aquela pessoa que está do seu lado e falar assim, poxa, vai fazer isso lá, entendeu? Ou discutir até, né? Porque o Unreal às vezes dá uma, poxa, por que você fez isso, né? Eu não sei se você já jogou ele com alguém. Verdade. E é interessante porque, assim, são duas cabeças pensantes, né? E é tão interessante o Unreal, cara, que você consegue resolver um mesmo problema de várias maneiras diferentes. Sim. Isso que é bacana, né? Essa sincronia e essa parceria de você estar jogando ali, porque eu acho que a verdadeira experiência do Unreal é jogar ele em multiplayer. Com certeza. Eu joguei ele sozinho a primeira vez. Não a primeira vez, porque eu ainda nem terminei. Eu sou aquele cara que não termina os jogos. Eu só tenho o início ali do jogo e não termino. Mas eu cheguei bastante longe dele. Eu acredito que eu já estou perto do fim. Eu não joguei ele completo, mas eu iniciei ele jogando sozinho, mas depois que eu joguei em colaboração, talvez é por isso que eu não tenha jogado mais. Eu não consigo mais jogar sozinho. Não, é fantástico. É outra experiência de jogo, né? Ele te entrega outra experiência de jogo quando joga com alguém. Sim, eu já consigo jogar ele sozinho, né? Mas então você na vida é individualista. É porque, ó, eu acho que deve ser, cara, porque o meu Switch é o Lite, né, cara? Então ninguém põe a mão. Obrigatoriamente você. Então, tá vendo, cara? Não, mas tem um jogo que inclusive entrou no Xbox Live Arcade, na época que eu tava com o Xbox ainda era o videogame da geração atual, que era Brothers, The Tale of the Two Sons. Esse não conheço. Cara, é fantástico. É a mesma coisa que a jogabilidade do Unreal, porém você controla... são dois irmãos, né? O pai tá doente e eles precisam resolver essa situação antes que o pai morra. E você controla, jogando sozinho, você controla um boneco com cada analógico. E cada botão dedicado para cada boneco. Tendo essa interação, cara. E é um jogo que, acho que no multiplayer... realmente ele traz uma interação muito mais forte porque conta aquele conto de irmão, sabe? A questão de laços, de família e resolver os problemas por um bem maior. Cara, é muito bom também, cara. Me lembrou desse jogo, mais um jogo aí pra lista. A gente tem que fazer essa lista e deixar pro pessoal aí ou na postagem, né? Do próprio podcast, mas durante a semana a gente também vai soltando aí no Instagram esses jogos. Eu não me aguentei, tive que soltar Gris antes, porque eu precisava. Sim. Não, mas vamos lançar, vai fazer parte aí do Acidez Verbal Recomenda, cara, porque são jogos aí maravilhosos, cara. Com certeza. Então, só fechando aqui, Unreal, ele para quem quer jogar, né? Então você é transportado para um mundo real, mas os gráficos eles não são de um mundo real, né? É como se eles fossem transportados para o nosso mundo hoje. Então eles são criaturas que eles vêm para o nosso mundo, né?
mas o gráfico dele não é necessariamente do mundo real. É um gráfico lindo, bem realista, mas não é do mundo real. E eles são personagens fictícios, né? Vamos assim dizer, não vou ficar também soltando spoiler aqui. E ele tem esses desafios, né? Então esses desafios são colaborativos, com a física ali empenhada. Muitas vezes, alguns você tem que pensar bem, outros são muito mais fáceis, você consegue. Não tem inimigos, posso dizer que não são inimigos, mas são obstáculos ali no meio do caminho, né? Então são obstáculos que você tem que vencer, que você tem que passar. E então não posso dizer que existe um inimigo, né? Então a jogabilidade é muito, muito prática, mas é desafiante. Então não é um jogo, você não enjoa, porque ao mesmo tempo que ela é prática, nos primeiros, o tutorial ele é gigantesco, porque você tem várias formas de você, enfim, como o Diego falou, né? Várias formas de você passar por certos desafios. Então ele tem várias possibilidades, mas depois do tutorial você tá bem entregue, assim. Mas não fica sem jogar por muito tempo, não, porque depois que você volta, você meio que tem que fazer um tutorial, porque realmente você esquece de muita coisa. Então, pega, embala, vai direto. Então, esse foi o meu último jogo lindo. Olha, não vale, porque você já entregou uns 5 jogos aqui. Eu deveria falar dos outros, tô brincando. Olha só, cara. Bem, um outro jogo que eu gostaria muito de comentar, que é um jogo indie maravilhoso, lançado dia 25 de janeiro de 2018, desenvolvido pelos canadenses Matt Thompson e Noah Barry. Cara, com arte feita por estúdio brasileiro, cara, o estúdio Mini Boss, que é o jogo Celeste, cara. Cara, Celeste. O que eu posso dizer de Celeste, cara? Sabe, sempre que eu vejo a imagem daquele jogo, me vem aquela frase: no alto daquele cume plantei uma roseira. Foi fantástico, cara. Celeste, ele é um jogo de plataforma 2D, né, que nos traz desafios, né, desafios surreais, porque é um jogo realmente desafiante, né, e a história é essa, né, você controla uma personagem que ela quer subir o Monte Celeste, que Celeste nada mais é do que o cume da montanha, né, o nome da montanha, Celeste. E ela quer atingir aquele objetivo, ela quer subir até a montanha, porém ela não sabe o porquê, né? E no meio desse caminho ela vai conhecendo pessoas, vai passando por situações, né? E ela vê que quando ela chega próximo ao caminho da montanha, algumas coisas estranhas começam a acontecer, né? Não vou dizer o que é, mas é interessante que no meio desse caminho ela acaba se dividindo, encontrando o seu outro eu, né? O seu eu oculto, né? Enquanto ela fala, eu quero subir, eu quero isso, eu vou fazer aquilo, o outro eu dela, né, tenta impedir ela de subir a montanha, né? E ela sempre lutando e batalhando com esse outro eu dela, né, para tentar subir a montanha. Isso sou eu tentando fazer exercício físico. Tá vendo? E, cara, é tão surreal, porque ele passa uma mensagem tão boa e tão forte, porque assim, eu não posso comentar o que acontece durante o jogo, porque realmente se eu falar de cada personagem o que acontece, é um spoiler na cara, e eu acho que essa experiência a pessoa tem que viver, tem que presenciar por si mesma. Mas ele é tão interessante que ele te dá uma mensagem que é o seguinte: se você quer atingir um objetivo, o seu próprio eu interno te sabota. Isso faz parte do ser humano, né? De se auto-sabotar. Infelizmente, existe muito isso. E ao invés de você tentar lutar contra aquilo, você tem que aceitar aquilo como parte sua, para você ter a base, né, do entendimento de si próprio, e aí sim alcançar seu objetivo. Ao invés de você batalhar, procure entender esse seu outro eu. Cara, é uma mensagem assim maravilhosa que o jogo te passa, né? Pelo menos é a mensagem que eu entendi. Mas é maravilhoso a questão de superação, porque ele é um jogo que ele te mostra
já logo nos primeiros minutos de jogo. Ele te apresenta as mecânicas. Você tem 2 mecânicas de jogo só. Você pula, agarra, né, e sobe ali segurando um botão, e tem um dash no ar. Pronto, é isso que você tem. Essas são as mecânicas de jogo. E ele vai te dando desafios de plataforma que a cada erro seu, você aprende com aquele erro. E você já sabe como não fazer tal coisa, né? E você percebe que após ter aprendido e ter falhado em alguma coisa, você entende que aquele erro, aquela falha, dependeu única e exclusivamente de você. E ele te ensina que você deve aprender com seus erros, e os seus erros ensinam você a fazer de uma maneira mais correta para poder dar certo algo na sua vida, sabe? É maravilhoso. É maravilhoso. Celeste é um jogo aí que toca muito, muito, muito as pessoas e essa questão de superação, sabe? Desafio feito aí, ó. Quero que alguém chegue lá na postagem do Celeste que a gente jogou lá no Acidez Verbal e fale: olha, peguei todos os morangos do jogo porque eu não consegui. É surreal, cara. É aquele meu defeito. Lembra que eu falei pra você que nós falamos em um podcast que eu não consigo terminar um jogo, uma fase sem ser 100%? Esse foi, né? Celeste, eu joguei, tava na penúltima tela ali, eu não conseguia pegar os benditos morangos. Aí eu joguei a última tela e voltei pra penúltima, que tinha terminado, e falei: eu agora vou pegar esses morangos. E até agora eu não consigo pegar 2 benditos morangos desse jogo. Mas isso já virou um desafio pessoal, cara. É questão de honra agora. E quando então a gente viu que no Instagram, cara. Esse podcast virou quase uma aula de filosofia, né? E que bom, né, que a gente tem jogos, cara, que se preocupam com isso. E mais do que se preocupar, são jogos que se preocupam, entregam e ainda conseguem fazer com que crianças tenham essa experiência. Exatamente, com certeza, Leandro. Os jogos, eles já quebraram essa quarta parede há muito tempo, né? Um exemplo aí de imersão, né? Que não é um jogo que eu indico para crianças jogarem, mas que você, depois que viu o tamanho do mapa desse jogo, você entrou em desespero. Que é o próprio Hollow Knight, cara. Ele te traz ali para aquele mundo também, né, cara? É algo surreal, cara. O que você sentiu ao jogar Hollow Knight, cara? Ele te deu alguma experiência ali inicial, não deu? Sim, com questão certeza. A lore, cara, os personagens, cara, é surreal que quando você pega a Dream Nail no jogo, que é uma espada, não é spoiler, tá? A Dream Nail é uma espada que você pega aí conforme você entrega alguns objetivos, umas side quests, né? E a Dream Nail, simplesmente, se você chega em algum personagem e bate com a Dream Nail nele, você lê os pensamentos daquele personagem ou entra nos sonhos daquele personagem e você começa a entender mais a cabeça daquele personagem, sabe? E, cara, é surreal, porque é um jogo que, se você quer saber da história, você tem que ir atrás. Senão você termina o jogo e não entende nada, sabe? E é muito, muito bom, cara, é muito bom. Hollow Knight aí também, eu acho que é um jogo que marca muito pela questão da interpretação da lore dele, sabe? O Hollow Knight, ele tem ele é muito profundo. Ele é muito profundo. E eu acho que essa profundidade, ela é transmitida de várias formas. Não só no mapa, que é gigante, né? Na melancolia da trilha sonora, do desenho, que é sempre muito triste ou sempre muito sombrio, né? Eles trazem uma profundidade e até a própria figura, né, do Rei Pálido, né, a Dama Branca, todas essas figuras são muito... Não sei se é porque também retrata insetos, né? Então, aí, quando você retrata insetos, você já vai com essa ideia, né? Ah, não, é inseto, o mundo é sempre, né, aquela coisa meio sombria, né? São insetos, então não tem como ser belo e tal.
Mas ele tem a beleza, não tô dizendo que não é belo, ele é belo naquilo que ele propõe, né? Mas Sim, eu acho sim. ele muito profundo, né? Demais, cara, demais. É um jogo extremamente profundo, né? Olha, para quem não conhece o Hollow Knight, conheça, né? O Hollow Knight, ele é um jogo desenvolvido pela Team Cherry, né? A melhor empresa de games que mais se preocupa com o usuário final, tá? Fica a dica. Do dia 24 de fevereiro de 2017. Cara, para terem uma base, você controla um cavaleiro sem nome que explora um reino aí totalmente em ruínas, habitado por insetos, né? E você tem que livrar esse reino de uma infecção causada por um deus esquecido, sabe? É só isso que você tem, né? O resto você tem que correr atrás e é fantástico a imersão que ele te dá, né? Desculpa, é até uma questão de spoiler, Leandro, mas a lore dele é tão grande que você pode finalizar o jogo de formas diferentes. Por exemplo, tem um dos mestres um dos forjadores, né, do jogo, que tem alguns forjadores que tem o mestre deles e tudo. Tem um dos forjadores que ele forja a sua espada até o nível final, que seria a espada perfeita para ele. E quando você... essa era o objetivo de vida dele, construir a espada perfeita. E ele constrói essa espada perfeita para você. Quando ele te entrega essa espada, ele fala: olha, meu objetivo de vida já está concluído. Nada mais nessa vida faz sentido para mim. Cara, é tão surreal, cara, que eu fiquei com o coração na mão nessa cena. E ele vai até a ponta de um precipício e pede para você: olha, tudo na minha vida tudo que fazia sentido na minha vida, meu objetivo foi concluído agora. E eu gostaria que a minha obra-prima, a minha criação, me levasse desse mundo. Ou seja, ele pede para você matar ele. E ele cair do precipício morto lá embaixo. E aí entra uma das questões que o jogo te oferece, e são várias. A questão da escolha. Você pode matar ele, assim como a primeira vez que eu finalizei eu matei. Ele me pediu, cara. Mas você pode não matar. Você simplesmente vira as costas e sai dali. Aí você não sabe o que vai acontecer com aquele personagem. E sabe o que é surreal? Você jogando e encontrando um dos outros mestres, você descobre que ele gera uma certa relação homoafetiva com esse outro mestre, com esse outro forjador, e desenvolve um gosto pela arte da pintura. E ele gerou um objetivo de vida. Ele conseguiu fazer da vida dele ter mais sentido, né? Ele conseguiu adquirir uma outra paixão. Cara, e olha só como é profundo o Hollow Knight, cara. E isso daí é só a cereja do bolo, literalmente a cereja da Team Cherry, cara. É fantástico. Isso não é nem a superfície do iceberg, viu, cara? Não, esse jogo realmente... que tá passando ali em cima. Ele é profundo demais. Ele não tem, mesmo se a gente quisesse dar spoiler, ele tem tanta coisa pra explorar, pra contar nele, que a gente faria tranquilamente um podcast só de Hollow Knight. Olha, boa ideia, hein? Tranquilamente. Bora terminar o Hollow Knight, Leandro? Olha, então em 2025 nós faremos um podcast especial de Hollow Knight 2025. Agendem aí para que vocês possam escutar e vocês também tenham tempo de jogar, né? Porque basicamente é isso o tempo que vocês vão levar. Olha, se vocês não quiserem jogar o jogo 100%, que eu duvido muito, eu acho que vocês conseguem terminar o jogo aí com umas 45, 50 horas. Facilmente, né? Vou colocar na minha agenda. É maravilhoso, cara, é maravilhoso. E Team Cherry, pelo amor de Deus, cara, meu coração tá na boca. Cadê Silksong?
Cadê Silk Song, cara? Meu Deus. Não, e aí se ele jogar outro, aí é só em 2030, cara. A gente vai ter que... Não tem como. Não dá. É fantástico. Deixa eu jogar ele primeiro. Deixa eu jogar esse primeiro. Cara, eu vou dar New Game de novo. Aí a gente joga junto, pronto. Aí você vai me explicando, porque tem coisa ali que realmente pra mim foi muito desafiador. Então, ótimo, cara. Vamos apostar aí R$100 pra ver quem termina primeiro. Eu não aposto nada que eu sei que eu vou perder. Não, fantástico, cara, fantástico. Assim como eu não vou entrar também na questão de te desafiar no Pokémon, que eu sei que eu vou perder. Então se você me desafiar no Hollow Knight, passa ser que te desafie também. Pronto. Mas é interessante, né, cara, a gente ter apresentado pra galera essa questão dos jogos, né, porque a gente acaba mostrando, né, pras pessoas a arte que o videogame traz para nossas vidas, as reflexões, assim como uma obra de um filme ou de um livro, o videogame ele tem esse poder, né? Os jogos eles têm esse poder de nos tocar, de nos fazer pensar, né? De colocar a cachola ali para funcionar um pouquinho. E isso é fantástico e é gratificante, né? Porque hoje nós vemos muitas e muitas pessoas que nunca tocaram um videogame na vida. E hoje estão aí, ó, jogando e não deixando os filhos jogar. Gente, videogame é educativo. Não esqueçam que existem sim jogos violentos, existem que eu vou te contar a verdade, eu joguei todos esses jogos violentos na minha infância e hoje eu sou um adulto perfeitamente normal. Então, assim, esses jogos são super educativos, todos eles que nós falamos aqui dá tranquilamente, né, para as crianças jogarem. Acredito que Hollow Knight não. Hollow Knight ainda não. Não sei, se você não conseguir entender a história, dá pra você jogar uma versão de aventura, né? Sim, mas ele é um jogo que, querendo ou não, é porque você não chegou a explorar o mapa todo, porque também aquele mapa, Deus do céu, completo, né? Completo não. E existem, por exemplo, tem a região do Abismo, que é uma região totalmente escura, que te passa aquela sensação de claustrofobia, sabe? É um jogo para botar o adulto ali para pensar, para jogar. Eu acredito que para uma criança, talvez o Silk Song, por ser um mais colorido, né, que tá por vir aí, talvez funcione, né? Mas acredito que também uma criança jogar Hollow Knight, desculpa, é um jogo extremamente difícil, assim, né? Ele é um jogo, não é um jogo fácil de... Não duvide que na infância a gente jogava muito jogo difícil, hein? Isso é verdade, cara. Aqueles Castlevanias, cara, o 1, 2 e o 3 do Nintendinho, cara, eu terminei, meu amigo, e vou falar pra você, cara, foi uma puta de uma conquista. Mas mesmo assim, eu acho que pelo que ele quer passar, tanto Hollow Knight, claro que eu não vou comparar os dois, porque são jogos totalmente distintos, mas Hollow Knight e Hellblade: Senua's Sacrifice não são jogos para crianças jogarem, de maneira alguma. E, gente, é isso. Se vocês gostaram de algum jogo, procurem, busquem, joguem, comentem com a gente, troquem informação, né? Peçam ajuda. Nós não temos o Nintendo para você, a Super Nintendo mais para você ligar e pedir ajuda, né? Mas o Diego aí, ele é super, né, expert em vários games, então ele tem todos os macetes, todos, né, os segredos aí, tirando os morangos da Celeste para entregar para vocês. Filho da mãe, cara. Não joguem Celeste com base nele, mas o resto tudo pode jogar. Mas de verdade, se a gente deixou de comentar, mais uma vez a gente sempre termina assim, algum jogo, nos informem, nos mandem. Não é porque nós não deixamos de comentar que a gente não gosta desse jogo. Talvez a gente ainda não tenha jogado e talvez seja o momento da gente ter essa experiência também, né? Porque nós estamos aqui falando de jogos que nós tivemos contato, nós jogamos e que nós tivemos uma boa experiência. As minhas, por mais que foram incompletas, mas eu cheguei uma boa parte para ter essa experiência do jogo. Então, joguem,
vão até o final, e se houver algum jogo que a gente também precise jogar e ter, talvez a gente possa fazer uma fase 2 desse podcast, porque tem muito jogo hoje em dia que tem esse premissa, né? Sim. Então, é isso. Então, joguem, comentem, falem e mandem, que a gente quer escutar vocês. Com certeza. Pessoal, foi um prazer imenso gravar esse podcast para vocês. Como sempre, uma conversa maravilhosa, muito boa, Leandro. Obrigado aí por mais esse bate-papo e fiquem bem. Isso daí. Obrigado você. Obrigado, pessoal, por ter escutado até aqui. E até semana que vem, mais um podcast de Acidez Verbal. Valeu! Tchau, tchau.